A paz do Senhor, minhas irmãs, meus irmãos, professoras e professoras. Estamos aqui para gravar mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical Adultos. Lições Bíblicas Adultos. Já chegamos na 10ª lição, o sistema de sacrifícios. Bom, nosso amado autor nos conduziu do lado de fora até dentro, e agora que ele está dentro do recinto do Santo e do Santo dos Santos, agora ele vai nos mostrar os utensílios que tem dentro deste lugar maravilhoso e que traz em nós, ou melhor, desperta em nós, muita curiosidade. Vamos lá? Está disposto a entrar conosco? Essa lição maravilhosa, que é a lição 10ª. Você que não se inscreveu, se inscreva. Você que ainda não fez as suas ponderações aqui embaixo do vídeo, não se esqueça de fazer isso. Quais os objetivos específicos dessa lição número 10? Ela quer explicar o que era a oferta voluntária do holocausto, ressaltar o que representava a oferta de manjares e conceituar a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e o dia da expiação, o chamado Yom Kippur. E aí, bora? Fica conosco, está aí a lição número 10 da EBD, o Tabernáculo, lição bíblica adultos. Lição 10, o sistema de sacrifícios. Obrigado pela sua parceria, você que se inscreveu em nosso canal, você que tem que colocar suas considerações. Tem irmãos que ficam perguntando, posso compartilhar? Claro que pode. Compartilha, curte, se inscreve, fica à vontade. Isso aí só nos vai ajudar mutuamente. Lição número 10, o sistema de sacrifícios da EBD Adultos, o Tabernáculo. Texto áureo, Romanos 3:25 diz assim a palavra de Deus: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs por propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. A verdade prática, Jesus Cristo executou na cruz o sacrifício perfeito, ou seja, definitivo, obtendo por meio de seu sangue e de uma vez por todas a redenção eterna para todos aqueles que creem nele. Belíssima lição, dispensa comentários, dispensa as maiores coisas que a gente vai colocar aqui na minha parte. Eu tento evitar ao máximo, porque a lição é linda, já está completa. Eu gostei muito dessa lição, evidentemente. Já estamos no último mês, do segundo trimestre. As lições do terceiro trimestre já estão em nossas mãos. É por isso que eu quero que você se inscreva neste vídeo, neste canal, para a gente continuar junto, que a gente vai continuar postando, compartilhando essas deliciosas lições vindas da CPAD. Leitura bíblica em classe, Levítico, capítulo 1, versos 1 ao 3, capítulo 2, versos 1 ao 3, capítulo 3, versos 1 e 2, capítulo 7, versos 1 e 2, 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gados, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. À porta da tenda da congregação oferecerá da sua própria vontade perante o Senhor. E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deixará azeite e porá incenso sobre ela. E atrará os filhos de Israel, os sacerdotes, uns os quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso, e o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao altar. E o que sobejar da oferta de manjares será de Arão e seus filhos, coisa santíssima é de ofertas queimadas ao Senhor. E se a sua oferta de sacrifício pacífico se a oferecer de gado, macho ou fêmea, a oferecer sem mancha diante do Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta e a degolará diante da porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão e os sacerdotes espargirão o sangue sobre o altar em roda. Esta é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é.
No lugar onde degolaram o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. O objetivo geral dessa lição é apresentar as diferentes ordens cerimoniais que constituem o sistema de sacrifício estabelecido em Israel. Bora lá? O comentário do autor parte do pressuposto de uma introdução muito interessante. Antes de ser uma resolução de Moisés, o sistema de sacrifício estava estabelecido em Israel, foi ordenado por Deus. Haja vista que nós temos aqui um pressuposto de conclusões divinas. É uma sociedade teocrática, é uma teocracia, onde o governo divino é que dita a moral e os bons costumes, ou seja, a lei. Dentro dessa perspectiva, que é bem diferente da sociedade que nós vivemos hoje, nós temos a sociedade do povo de Israel, né? E quem é esse portador da voz de Deus? Moisés, o legislador. É por isso que ele é sempre impregnado ao seu título a palavra legislador, né? Legislador está falando de lei, aquele que legisla, né? Os livros do Êxodo e Levítico apresentam com precisão as instruções sobre como eles deveriam ser apresentados a Deus dentro do tabernáculo. Nessa lição, veremos como esse sistema foi praticado e desenvolvido até que chegasse ao supremo e suficiente sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a expiação do Calvário. É belíssimo porque o autor aqui vai traçar uma linha, né, uma linha histórico-teológica dentro da prerrogativa de que o sacrifício do Antigo Testamento é prefiguração do sacrifício do Novo Testamento. Enquanto no Antigo Testamento nós temos um sacrifício temporal, um sacrifício que tem data de validade, tem que ser repetido, no Novo Testamento nós temos um sacrifício eterno, que não tem data de validade e não precisa ser repetido nunca mais. Uma vez feito, feito por excelência é. Isso é interessantíssimo. O tópico primeiro, a oferta voluntária, o holocausto. Levítico 1:1-3. Lembre-se que o autor faz questão de destacar a palavra aqui voluntária, né? Toda oferta, irmãos, ao Senhor é louvor. O louvor, ele tem que partir do pressuposto de sua voluntariedade. Não pode ser obrigatório. É prerrogativa da lei que seja voluntário e não obrigatório. Porque a partir do momento que eu quero dar uma oferta, aqui no caso, né, de uma questão israelita, né, uma oferta obrigatória para expiação de pecado, não houve em mim um processo necessário pedagógico de aprendizagem e também de, por que não dizer, pedido de perdão, né, de culpa, para que isso não voltasse a acontecer mais. Nada, eu estou apenas cumprindo um protocolo, uma obrigatoriedade. E isso vai culminar no Novo Testamento nas suas colocações de oferta. A oferta, ela tem que ser voluntária. Voluntária em sentido legal. Não existe lei que te obriga, nem fora nem dentro, a dar ofertas. E não existe também, e tem que ser voluntária no sentido emocional. Porque nós estamos vendo pessoas que apelam para a emoção das pessoas, né? E até jogam uma teologia do medo, né? Se você não entregar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E é bem complexo mesmo. Mas aqui dentro do pressuposto da nossa lição, nós temos uma conclusão interessantíssima aqui, né? A palavra que o autor destaca, voluntário, né? Está bem grande aqui já no primeiro tópico destacado em verde. Levítico 1:1-3 destaca isso. O conceito de holocausto, o que é isso? A palavra holocausto no hebraico, olá, significa levantar, fazer subir, que acende. Vimos esse conceito em lição anterior,
mas em relação ao altar do holocausto. Aqui estamos analisando a apresentação do próprio sacrifício do holocausto. É como se o autor partisse uma lição em duas, melhor dizendo, né? Primeiro ele vai falar do altar e agora ele vai falar do holocausto propriamente dito, que uma coisa tem a ver com a outra, evidentemente. Aliás, tudo aqui tem a ver, né? O tabernáculo em si. Nada aqui pode ser retirado, porque senão deixa de ser tabernáculo. Isso é fato. Mas aqui nessa questão específica ele vai trabalhar o mobiliário, o altar, que foi a lição passada, a Arca da Aliança, né, e o altar, essas coisas, ele vai falar tudo na lição passada. E agora ele vai falar nessa lição, que é o holocausto. Nesse sentido, essa oferta era apresentada pelo sacerdote, de onde um cheiro suave subia às narinas de Deus. Era um modo antropomórfico, isto é, uma figura tipicamente humana para referir-se a Deus. É por isso que eu sempre parto do pressuposto que todos os nossos dízimos e ofertas, aqui puxando um gancho na nossa conversa, eu já até fiz um vídeo sobre isso, dízimos e ofertas, uma questão ética, nós temos que entender que a perspectiva de ofertar e entregar os dízimos na casa do Senhor deve ser na casa do Senhor. Não pode ser se você, por exemplo, não está aí na igreja, encontra seu pastor numa padaria, ali se aproveita. Não pode. Porque tem que ser na igreja, no momento do culto, no momento da celebração. Isso é um dos pilares, inclusive, da nossa liturgia. Deve ser consagrado. E o único momento para se consagrar, esse pilar dos outros 4, né, evidentemente, são 4, e esse pilar tem que ser no culto. Só abre e fecha aspas aí. Aqui ele está se referindo tecnicamente ao sacrifício do Antigo Testamento, que vai culminar no sacrifício de Jesus Cristo, que é a pessoa bendita de Deus, que é o assunto da salvação. Mas eu abri gancho sim, para a gente ficar um pouco mais saliente das coisas aqui, né? O que era a oferta de holocausto? Bom, basicamente a oferta apresentada no altar dos holocaustos podia ser de animais como boi, ovelha, cabra, pombinhos ou rolinhas. Cada vítima era queimada no altar. Ou seja, para se oferecer o altar é necessário fogo. Para se oferecer a vítima sobre o altar é necessário fogo. Não bastava simplesmente imolar. Daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto. Era um tipo de sacrifício que apontava para a vítima perfeita, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 1 João 1, 29. Depois você confere Isaías 52, 13 a 15, Filipenses 2, 5 a 8 e Hebreus 12, 2 e 3. Evidentemente que no altar de Jesus Cristo, que é a cruz do Calvário, não há fogo, né? O fogo virá depois no Pentecostes. É muito interessante isso. No altar do Antigo Testamento tem fogo, no altar do Novo Testamento não. Tem o próprio Deus, né, esvaindo-se em sangue e, como vai explicar João, e água. Sangue e água. Aí é claro, tem uma tipologia aí, né? Sangue aí significa toda a vida que havia nele, ele se entregou para nós. É uma perspectiva do Evangelho de João exclusiva, né? Que vai acrescentar também que saiu dele água, ou seja, ele doou o seu espírito por nós na cruz. Enquanto no altar do Antigo Testamento tem fogo, no altar do Novo Testamento tem sangue e água. Sangue e fogo, sangue e água. Uma oferta voluntária tinha um caráter, como nós já dizemos, voluntário. Levítico 1:3. O objetivo do holocausto era que Deus aceitasse o ofertante. Essa aceitação dependia de a oferta apresentada pelo sacerdote ser aceita por Deus. A gente tem um equívoco de achar que tudo que nós estamos oferecendo para Deus, Ele necessariamente vai receber. Como nós temos uma pretensão de achar que todo presente que a gente vai entregar para alguém, aquela pessoa vai querer. Tem muito presente que a gente recebe que a gente não sabe nem o que faz com aquilo. E acaba até indo para o lixo mesmo. Porque não tem utilidade nenhuma, é uma coisa completamente sem noção, ou é uma coisa que não tem nada a ver com a gente. Mas a pessoa quis dar e você não sabe o que faz com aquilo. Então, assim cabe a oferta para o altar de Deus. É necessário nós sabermos do que Ele se agrada. Oferecer algo a alguém implica a perspectiva de uma sondagem. O que agrada a pessoa? O que agrada o fulano de tal?
né? Porque você dá uma coisa e imagina que desagrada. Assim o ofertante colocava na mão sobre a cabeça da vítima para ser sacrificada, transferindo para si os benefícios do sacrifício, a expiação do pecado. Ou seja, o animal estava virado nessa posição, a pessoa de frente para o animal, e na hora de ser imolada ele colocava a mão sobre a cabeça do animal, o animal olhando dentro de seus olhos, e ali ele confessava os pecados. O animal era imolado fora da tenda, em seguida conduzido ao altar dos holocaustos. Assim como Jesus Cristo, né, foi imolado fora da cidade, esse sacrifício era fora da tenda. O sacrifício de Cristo foi um holocausto agradável ao Pai. 2 textos bíblicos expressam essa verdade. Efésios 5:2 diz, abre aspas, Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Fecha aspas. E também Hebreus 9:13-14, porque se o seu sangue dos touros, dos bodes, e as cinzas de uma novilha esparzidas sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo seu Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Fecha aspas. Trata-se, pois, de uma imagem perfeita de como fomos reconciliados com o Pai mediante o sacrifício do seu amado Filho. 2 Coríntios 5:19. Aqui ele coloca a expressão especificamente de Hebreus 9:13-14, e ele vai dizer, peraí, mas se o sangue da purificação, né, lá do touro, do boi, a cinza da novilha esparzida traz santidade, imagina o sangue de Jesus sobre as vossas mentes. Eu acho muito interessante essa expressão, vossas mentes, porque ele trabalha a perspectiva da consciência, né, que vai ser retomado lá em 1 Coríntios 11, né, naquele texto. O autor vai retomar o texto da ceia, né, aquele que come e bebe indignamente é réu do corpo do Senhor. Ou seja, aquele que não tem consciência daquilo que serve esta mesa está se tornando igualmente culpado de ter assassinado o Senhor. Isso é muito sério. A síntese do tópico primeiro diz: o holocausto era a imagem perfeita de como fomos reconciliados com o Pai mediante o sacrifício de seu Filho amado Jesus. Amado professor e professora, o subsídio didático-pedagógico dessa semana informa. A aula dessa semana é uma excelente oportunidade para que seus alunos conheçam a aplicabilidade de cada cerimonial de sacrifício instituído na lei mosaica. Neste caso, à medida que você destacar a importância do holocausto como imagem perfeita do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é fundamental que seus alunos visualizem como seria este cerimonial. Então a dica é, para tanto, pesquise na internet ou revistas e leve para a sala de aula imagens ou figuras que representem o momento do holocausto, realizado pelos seus sacerdotes. Sugiro para o seu estudo o novo Manual de Usos e Costumes de Tempos Bíblicos, especificamente o capítulo que trata a respeito da religião, e o livro Tempos do Antigo Testamento, um contexto social, político e cultural. Bom, é muito interessante essa sugestão que o autor nos dá pelo pressuposto de que mais gostoso de que ouvir a aula, né, a exposição, como cada um vai ter a sua revista, como você aí tem a sua revista, está me ouvindo, lendo e comentando os trechos, também é importante que nós visualizemos a revista dentro de um pressuposto de que nós vamos aprender com os ouvidos e com os olhos. E isso vai fazer com que a memorização do seu aluno seja amplificada, evidentemente. A oferta de manjares é o tópico 2, Levítico 2, 1-3. O significado da oferta. Essa oferta representava a gratidão do hebreu pela fecundidade da terra. Ele retirava os cereais comestíveis e oferecia-os ao Senhor como sacrifício de manjares, sacrifícios de comidas, né? Essa imagem nos fala de como devemos apresentar o fruto do nosso trabalho diante de Deus. Não podemos nos apresentar perante Ele de mãos vazias. Mateus 25, 14-30.
Aqui nós temos duas coisas curiosas, né? A primeira é que eles ofereciam comidas a Deus, né? Comidas, né? É muito interessante. Uma aluna virou para mim e perguntou: não parece paganismo? Evidentemente, parece sim. E evidentemente esses textos escritos e remontados que virou lá na frente Sagrada Escritura foram evidentemente coisas que tiveram influências de paganismos, né? Que sentido que tem você colocar comida para Deus? Aqui o autor achou uma perspectiva dizendo que nós não podemos oferecer nada, não podemos ir diante de Deus de mãos vazias. É um pouco complexa essa expressão se a gente aplicar nos tempos pós-modernos, hoje da igreja, né? Porque dá a impressão que nós temos que realmente levar algo físico para Deus. E o Senhor quer muito mais do que isso, a gente sabe, dentro da prerrogativa da Sagrada Escritura por inteiro. Deus quer muito mais do que o nosso dinheiro, do que as coisas que nós podemos oferecer, uma vez que Ele é o dono duro da prata. Né? Não estou dizendo que isso não deve ser feito, que não deve ser levado às ofertas, nada disso. Estou dizendo que é muito maior ainda o que Deus quer de nós. Ele quer a nossa vida por inteiro. E a segunda coisa é como era essa oferta de manjares, que eu acabei falando aqui, né? Que são as comidas. Essa oferta também era chamada de Festa das Primícias. E muitas igrejas, inclusive, prevalecem ainda com essas ofertas, né? O culto de primícias, que é feito tecnicamente no primeiro domingo de cada mês. Ela compunha-se de grãos novos e macios colhidos na primeira colheita. Essa oferta também era feita de farinha fina misturada com azeite. Sabemos pela Bíblia que o azeite é um dos símbolos do Espírito Santo. Você vê que ele retoma a perspectiva da tipologia até nos elementos que são oferecidos, né? Zaqueu 4, 2 ao 6, Êxodo 30, 31. Essa oferta faz nos lembrar da importância de vivermos uma vida dependente do Espírito Santo, que possamos, na força do Espírito, fazer as mesmas obras que o nosso Senhor fez. Atos 10, 38. Evidentemente, né? Ou seja, a nossa oferta tem que ser carregada pela voluntariedade e encharcada pelo Espírito Santo. Sem essa tridimensão, é impossível oferecer uma oferta legítima que venha ser aceitável pelo Senhor. A oferta aponta para um alimento espiritual. A palavra de Deus diz que o nosso Senhor é o pão vivo que desceu do céu, o trigo que foi moído para tornar o nosso alimento espiritual. João 6, 33 a 35. Logo, da mesma forma que Israel obedeceu à ordenança divina de apresentar a oferta de manjares diante de Deus, nós somos instados por Cristo a alimentar-nos dele. O testemunho do Senhor é verdadeiro. João 5:30, 8, 28. Bom, em análise desse tópico segundo, a síntese diz: a oferta de manjares representa como devemos apresentar o fruto do nosso trabalho diante de Deus. Não podemos nos apresentar perante Ele de mãos vazias. É verdade, eu acho interessante essa perspectiva dentro de uma orientação de não obrigatoriedade, mas de uma questão de justiça. As mesmas mãos que estão abertas para receber as bênçãos devem ser abertas para entregar ofertas. É interessante essa perspectiva. É justo. Não que seja uma troca, evidentemente, isso, né? Mas como que eu vou pedir que Deus me dê algo se eu não ofereço nada? É de pressuposto inteligente nós oferecermos algo. Ninguém vai diante de uma autoridade de mão vazia. O subsídio teológico desse segundo tópico diz: o próprio cerne da relação do concerto, comunhão entre o Senhor e seu povo, e o meio da sua realização inicial de Levítico, onde, com respeito aos holocaustos, o Senhor diz: a porta da congregação, a oferta, trará para que o homem seja aceito perante o Senhor. Levítico 1:3, da tradução Revista e Atualizada. O fato de o concerto entre o Senhor e Israel ter sido modelado segundo os pactos do Antigo Oriente Próximo, em forma e função, permite-nos entender com clareza em comum a miríade de detalhes relacionados ao culto no Pentateuco. Os sacrifícios e as ofertas tinham o objetivo de demonstrar a subserviência de Israel
expiar as ofertas contra o soberano, o Senhor, e refletir a harmonia e a índole pacífica da relação estabelecida ou reestabelecida. O holocausto e a oferta de manjares de Levítico 1:2 serviam para identificar o ofertante como servo do rei, servo que não ousava chegar diante dele de mãos vazias, como nós já falamos. As ofertas pelo pecado e pela culpa, Levítico 4:5, serviam para restabelecer uma relação que fora rompida por causa da desobediência dos servos. Elas eram sua recompensa a um senhor ofendido. As ofertas pacíficas ou de comunhão, Levítico 3, constituíam expressão de ação de graças pelo vassalo ou um estado de comunhão que atualmente existia. Eram testemunhos voluntários e não obrigatórios de um coração cheio de graças e louvor pela bondade do Senhor. Zec Roy, B. Teologia do Antigo Testamento, Rio de Janeiro, CPAD 2009, páginas 71 e 72. É onde está esse subsídio teológico. Vamos para a terceira? Não se esqueça de colocar aqui embaixo do vídeo aquilo que você começou a perceber nessas partes para a gente comungar. Mais da palavra, quem vai assistir o nosso vídeo vai ver eu e você dialogando aqui no vídeo e aí debaixo do vídeo se inscrevendo, né, ou escrevendo suas ponderações, e vai ser útil para todo mundo. Ok? Terceiro tópico e último, a oferta pacífica, o sacrifício pelo pecado e o dia da expiação. Levítico 3, 1, 2, 7, 1 e 2. O que era a oferta pacífica? Era um sacrifício em que o ofertante imolava o animal, tirando porções especiais e separando-as do sangue e da gordura do animal. Em seguida, o sacerdote espargia o sangue do animal imolado ao redor do altar, em sinal da propiciação pela vida do pecador. Depois, os miúdos do animal eram queimados no fogo do altar, e assim, tanto o sacerdote quanto o ofertante e sua família comiam a carne nobre do animal imolado. Levítico 2:8. Essa oferta significava literalmente um presente oferecido a Deus e denotava a comunhão e a felicidade do ofertante com o Pai. A simbologia da oferta pacífica aponta para a nossa reconciliação com o Pai. A palavra de Deus mostra que o nosso Senhor proveu a paz entre o homem e o Criador. Abre aspas. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Colossenses 1, 19 e 20. Isso demonstra que o Senhor foi a oferta pacífica para reconciliarmos com o Pai, tornando-se assim a nossa paz. Isaías 9 e 6. Evidentemente, na cruz do Calvário, Jesus é aquele que paga a conta dos devedores, nós, perante o Pai. Conta essa que nós estávamos em acúmulo pelos nossos excessivos pecados, e ele se fez culpado em nosso lugar, para que através desta culpa fosse trago ao nosso coração inocência. Quem é inocente tem paz. O que era a oferta do pecado? Diferentemente das outras oferendas, as ofertas pelo pecado e pela culpa eram obrigatórias. Elas identificavam a natureza pecaminosa do homem. Você vê que ele começa com a perspectiva de oferta voluntária e agora oferta obrigatória, né? Tinha que pagar a oferta obrigatória pelo pecado. Ainda bem que na cruz do Calvário Jesus já pagou essa oferta obrigatória pelo pecado. Restou-nos apenas a oferta voluntária, que é a da gratuidade e do agradecimento. Alguém que necessitava apresentar a Deus algo pelos seus pecados, esse sacrifício era feito fora do arraial. O animal teria que ser imolado fora do acampamento hebreu. A Bíblia mostra que o nosso Senhor Jesus foi morto fora de Jerusalém, fazendo-se pecado por nós. 1 Pedro 2,24. Como eu havia comentado para vocês no início da lição, assim como a oferta para o pecado era oferecida fora do arraial,
ou seja, fora da cidade, daquele acampamento provisório que é o arraial, Jesus Cristo foi imolado fora da cidade, que é o acampamento definitivo do povo. O grande dia da expiação, Yom Kippur, Levítico 16 narra o mais importante dia para o povo judeu, dia da expiação. O dia em que todo judeu deveria observar um jejum e não fazer qualquer trabalho. Esse dia é ainda hoje observado por eles como Yom Kippur, o dia do perdão. O dia da expiação era a data em que o sumo sacerdote apresentava um novilho por si mesmo e por sua família. Levítico 16:6, e um bode pelo povo. Levítico 16:7-10, no Santo dos Santos. Aspergindo o sangue das vítimas sobre o propiciatório. Levítico 16:11-19. O rito representava a mais importante oferta pelo pecado de toda a nação. Esse rito aponta para o nosso grande dia da expiação, o Calvário, quando Jesus Cristo, nosso Senhor, exclamou na cruz, Tetelestai, ou seja, está consumado. João 19:30. A perspectiva de síntese do tópico 3º trabalha. A oferta pacífica e a oferta pelo pecado e o dia da expiação são expressões clarividentes da graça redentora que Deus manifesta na cruz do Calvário. Clarividente aqui é uma palavra bem curiosa. Vocês pesquisem na internet para vocês verem o significado dela. Mas vamos continuar com a lição. Sem polêmica, né? Subsídio de vida cristã. Em certo sentido, o Senhor foi morto pelos executores romanos. Pedro disse, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos. Atos 2:23. Mas em outro sentido, ele não foi morto, ou seja, não foi assassinado, pois entregou voluntariamente a sua vida. Jesus diz, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la. Nada me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. João 10:17-18. O Senhor morreu voluntariamente, o pastor entregando a vida pelas ovelhas. Coisa que não é repetida em muitos dias hoje em dia. Bom, enfim, que coisa surpreendente. Ninguém morria de boa vontade nos sacrifícios do Antigo Testamento? Nenhum cordeiro, bode ou ovelha jamais rendeu espontaneamente a sua vida, uma vez que necessitaria que esses bichos tivessem consciência para tal coisa, né? Vocês não têm consciência, não têm condição de fazer isso. Eu não entendi a colocação do autor aqui, ficou um tanto bobinha. Mas enfim. Mas Jesus fez isso por nós. É maravilhoso poder afirmar, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Entendi essa bobagem aqui não, mas deixa pra lá. Que ele fez um guisado aqui. Não é bobagem o que está sendo dito, mas como que as coisas estão sendo ditas. Uma atrás da outra, sei lá. Imagina se um bicho vai se entregar, eu quero ser cozido. Eu quero ser sacrificado. Teria que ser uma condição racional, que não é dada aos animais. O animal não tem racionalidade, a gente sabe disso. O animal não é racional. Antes de entregar sua vida, Jesus perdoou os inimigos, deu salvação ao ladrão arrependido, cuidou da sua mãe, terminou a obra que Deus lhe dera para fazer. Hoje, devemos seguir o exemplo de Cristo e perdoar nossos inimigos, pois é possível que venhamos morrer ainda hoje e não queremos encontrar com o Senhor. Tendo alguma coisa contra quem quer que seja no coração, queremos chegar à hora da nossa morte havendo compartilhado com os outros a salvação. É o comentário de Warren Wiersbe. O que as palavras da cruz significam para nós, Rio de Janeiro, CPAD 2001, página 119. É muito interessante duas coisas aqui. Primeiro, é que Jesus na cruz do Calvário intercede pelos seus algozes. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. E segundo, é que o ladrão que eles pedem para soltar, enquanto estava ali, solta Jesus ou Barrabás, né? Chama-se literalmente Barrabás, e você sabe que a Sagrada Escritura é um jogo de palavras, né? Bar-Timeu, filho de Timeu, Bar quer dizer filho, né? Bar-Jonas,
filho de Jonas. Aqui no Brasil a gente costuma falar, é filho mesmo, né? Fulano de tal, não sei o quê, filho. Porque todo mundo sabe que o pai dele, que na verdade tinha aquele nome, e ele herdou o nome, mas tem que colocar a palavra filho, ou júnior também, né? Nos Estados Unidos é Mac, né? McDonald's, Macfield, né? Mac. Pronto, é filho. Né? Na Alemanha, von Baltazar, filho de Baltazar, né? Já no contexto semítico, aqui o contexto hebreu propriamente dito, é Bar, né? Filho de Jonas, Bar Jonas, filho de Timeu, Bartimeu, né? E aí Bar Abás, né? Bar Abás, Abás vem de Abá, pai, e Bar, filho. Quando eles gritam, né? E aí, vocês querem que eu solte a quem? Soltem a Jesus ou Barrabás? Né? E eles começam a gritar, soltem a Barrabás, né? Bar-Abás, ou seja, soltem o filho do pai. Tinha que ser um ladrão com este nome. Tinha, porque é um jogo de palavras. A multidão está pedindo e nem ele sabe o que pede. Quem é que vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? Soltem Barrabás. Soltem o filho do pai. Isso é muito lindo. Muito lindo, né? Dentro da perspectiva do jogo de palavras da Sagrada Escritura. Vamos para a conclusão. Nessa lição vimos o quanto era complexo o sistema de apresentação de ofertas para que viver diversos pecados e o dia anual da expiação em que o sumo sacerdote apresentava a oferta pela nação inteira. Apresentava a oferta, não era as, cada um apresentava a sua, não. É a oferta pela nação inteira, assim como Jesus é a oferta pelo mundo inteiro. Uma vez por ano era apresentada a oferta pela nação inteira. Uma vez na vida será apresentada a oferta pelo mundo inteiro. Jesus Cristo de Nazaré. Muito interessante. Mas a palavra de Deus mostra que o sacrifício único de Jesus Cristo no Calvário foi suficiente para apagar todos os nossos pecados. 2 Coríntios 5:21, 1 Pedro 3:18. Valorize a graça de Deus. Alegre-se no Espírito Santo por este presente, a salvação. Você pode glorificar a Deus aí onde você está, pela alegria de ter os seus pecados expiados. E agora você está salvo pela graça infinita e misericordiosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continua conosco, fica conosco, inscreve no canal, manda para alguém que está precisando desse vídeo. E a gente vai continuar junto nessas perspectivas belíssimas. Amém? Fica com Deus.